Sobre o Vasco da Gama, cada dia um novo nome surge como possível reforço do Cruz Maltino. A bola da vez, nessa quarta-feira, Samir, atleta revelado pelo Flamengo e que pertence ao Tigres do México, embora tenha disputado a última temporada pelo Mazatlán. Atleta de 30 anos de idade, canhoto, ótima saída de jogo, já viveu melhores momentos na carreira, parece estar um pouquinho embaixo, mas busca um novo desafio. Importante contar que o Samir ele surge na base do Fluminense, é negociado com o Audax e chega ao Flamengo no Sub-17. Pelo Fla fica de 2011 a 2015, quando se muda para o Verona, joga também em outro clube da Itália até se mudar para o México. São 10 temporadas no exterior. Ninguém no Vasco confirma nem desmente as tratativas com o Samir. Porque vamos dar um exemplo do volante que o Vasco está querendo, o Thiago Mendes. A situação do Thiago Mendes, eu ontem trouxe aqui, que é um jogador que o Vasco tem interesse, buscou, fez proposta, mas é uma situação difícil, exatamente por conta de grana. Há uma distância entre aquilo que o Thiago Mendes pediu e aquilo que o Vasco da Gama pode ofertar. Não que o Vasco não ache que esse jogador valha, apesar de que, é claro, na hora da negociação, puxa-se muito para baixo, isso é normal. Poxa, mas ano passado ele jogou 11 partidas, como é que ele está na parte física? Bom, será que ele vai aguentar o calendário? Você puxa para tudo quanto é lado. É a mesma coisa quando você não está com muito dinheiro, você começa a botar um defeitinho ali no apartamento que você vai comprar, ou no apartamento que você vai alugar, ou no carro que você vai comprar. Pô, mas já bateu um pouquinho. Não, mas já está com muita quilometragem. Você começa a usar argumentos para poder diminuir. Só que um jogador como o Thiago Mendes tem mercado. É claro que ele tem mercado. Só que hoje, conversando com pessoas do staff do jogador, ele gostou da ideia de jogar no Vasco. Ele achou a ideia boa de jogar no Vasco. Mas entre achar boa e aceitar uma proposta qualquer, é claro que demanda um tempo. É claro que não é assim tão simples. Então há uma distância, sim. Não é a distância que foi divulgada por aí, de que ele pediu 1,5 milhão, 1,3 milhão. O Vasco chega até 1 milhão, dependendo de metas e dependendo de gatilhos, se ele alcançar. Mas não oferece de largada 1 milhão na mão. O Thiago Mendes não achou a proposta boa, não achou a proposta tentadora, mas quer continuar conversando. Quer, sim. E o Vasco, paralelo a isso, conversa com outros jogadores da posição. Para quê? Para que, de alguma forma, até pressione o próprio jogador. Porque o Thiago também está há muito tempo fora, são 8 anos fora. Ele teve essa lesão no ano passado que criou aí uma dúvida grande. E o mercado, apesar de gostar, tem a mesma desconfiança que o Vasco bota nesse instante. Mas essas pessoas que trabalham com o Thiago Mendes, hoje inclusive entrei em contato com a assessoria de comunicação do Thiago, que me disse: olha, o Paulo Pitombeiro, empresário, não passa nem nada para nós. Está tratando isso muito ele e mais ninguém. E quem está cuidando disso com alguma habilidade e mostrando, e isso eu ouvi de pessoas do Vasco e de gente da negociação, que o Admar Lopes é avião. É um cara que está tentando absolutamente tudo, usando todos os argumentos, mostrando o que é o Vasco, já como se tivesse há algum tempo trabalhando aqui, mas ele está usando as armas que tem. E tem um certo limite, ele está usando suas fontes, ele está usando as suas influências. Thiago, por exemplo, jogou na França, onde ele tem um trânsito muito grande, foi executivo do Bordeaux, trabalhou no Mônaco, no Lille, aonde o Thiago jogou e foi campeão também. Então ele está tentando convencer o Thiago. Uma pessoa do staff do Thiago, eu perguntei, mas morreu a situação por conta dessa distância ou ainda há papo? E essa pessoa me disse, eu acredito que vai chegar. É uma discussão de números. Mas aí eu falei, mas e o mercado não está
muito voraz pode, de repente, buscá-lo por ele ser um jogador livre. E essa pessoa me disse que o Thiago gostou da ideia de vir para o Vasco. Gostou da ideia de estar ali num ambiente diferente, jogar no Rio de Janeiro, estar ao lado, por exemplo, do Fernando Diniz, que conhece bastante, do lado do Felipe Coutinho, contra quem jogou no mundo árabe. É uma possibilidade. Léo Jardim, que foi companheiro dele, o próprio Admar. Enfim, é um projeto. Então, o Admar tem apresentado projetos e está muito mais na garganta do que mesmo com as armas financeiras. Está tentando fazer as operações, mas é bom a gente já alertar ao torcedor do Vasco que talvez algumas situações possam ser frustrantes. Possam ser frustrantes. Porque nesse instante surgem os mais variados nomes. Muitos nomes. É muita coisa que surge, de alguma maneira até depreciando o Vasco, porque são jogadores desconhecidos, de segunda divisão de tal clube, de terceira divisão de não sei aonde. Tudo isso, de alguma maneira, desvaloriza o Vasco. É ruim para o Vasco, porque notícia cada um dá do jeito que quer. Mas, de qualquer forma, esse tipo de notícia, você, torcedor, acredita. Você corre atrás. Você coloca aqui no chat. Você pede opinião pra gente. Quer dizer, de alguma forma, isso influencia você. Eu tô falando aqui e li algumas coisas aqui no chat das pessoas. Ah, é notícia ruim, vou embora. Então, tchau, amigo. Porque é uma realidade. Se você quer ser enganado, tem problema nenhum. Porém, dentro do Vasco está se trabalhando com honestidade. Sim, é honesto isso, apesar de ser frustrante, broxante, mas é honesto. Então a situação do Thiago Mendes é talvez a que mais descortine as consequências desse relatório da recuperação judicial. De um clube que vive no débito, de um clube que vive tendo que cobrir um buraco para tapar outro, sabe? Abrir um buraco e tentar fazer alguma coisa. Enfim, o Vasco vive uma situação financeira extremamente complicada. É uma situação como talvez nesses últimos 3 anos o Vasco não tenha. Porém, a gente tem que colocar um ponto aqui.